Fala rapaziada, hoje a gente vai falar de South Park, que tem um humor bem escatológico e pesado para algumas pessoas, então é importante ressaltar que o desenho é para maiores de 16 anos. Esse episódio em específico não tem nada muito obsceno, mas mesmo assim não é indicado para criança. No mais, é isso. Nesse episódio a gente acompanha o personagem Stan crescendo e tendo várias questões em sua vida, das quais a gente vai dar uma explorada aqui. Todo mundo sabe que crescer é difícil, então sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com Stan tendo uma festa com todos seus amigos e aqueles personagens que a gente já conhece. Dali ele ganha vários presentes das pessoas, mas um deles é um CD de uma banda da nova geração chamada Twin Wave. Só que assim que ele ganha esse presente, a mãe o proíbe de ouvir aquelas músicas. Ele obviamente fica muito triste e isso faz com que ele reclame pro pai dele. E assim a mãe e o pai acabam brigando. A briga deles é na verdade meio idiota, mas a gente entende o porquê disso mais pra frente. Você não se lembra da nossa juventude, de nossos pais dizendo que nossa música era uma merda? É diferente. E basicamente esse é o motivo da briga deles. A mãe acha a música da nova geração uma bosta, enquanto o pai tá tentando se esforçar pra entender as coisas novas. Ele pressupõe que agora eles são os velhos que dizem que as músicas antigas eram melhores. E ela diz que não é porque ela é velha, mas é porque a música realmente era melhor. Esse culto à antiguidade pode ser algo bem problemático, porque algumas pessoas tendem a olhar pro passado e ver como se fosse um sistema mais evoluído, como se a gente tivesse degenerado, o que não é verdade. As coisas da antiguidade são boas, mas as coisas novas também são. Só o humano tolo não é capaz de aproveitar o próprio tempo. Por que se prender às coisas que você acha que são melhores, quando você pode ter uma perspectiva maior sobre a sua própria vida ao aceitar as coisas novas e tentar aproveitá-las? Talvez você diga mais sim às coisas se abrir às experiências, como ouvir todo tipo de música na rádio. Quanto mais músicas você ouve, mais chances você tem de encontrar alguma que você goste. A esposa fala pra ele ouvir a música para ele ter certeza de que não é uma merda, e ele até gosta no começo, mas depois começa a achar bem ruim. E a série faz o favor de deixar isso claro, mostrando pra gente a música inteira com um som de pum. O marido realmente ouve e acha uma merda, mas pra contrariar a esposa, ele continua se obrigando a ouvir. Quando eu for mais velho, eu espero ter essa resiliência em ao menos tentar entender as coisas da nova geração. Pra mim é óbvio que eu provavelmente vou ter apego às coisas da minha época, mas quem diz que o futuro também não é a nossa época? A época de quem vive é toda aquela em que eles estão vivos. Pra mim isso é bem óbvio. Na TV a gente vê uns jovens falando que os velhos são burros e os velhos falando que os jovens são burros. Essa briga geracional é muito idiota, não acho que as coisas deveriam ser assim, espero que no futuro isso termine, apesar de saber que talvez isso não vai acontecer. E se você acha que o passado era melhor, ou que as músicas da sua época eram melhores, basta olhar pra toda a história da humanidade. Nunca houve sequer uma geração que não tenha criticado a geração mais nova por coisas novas que eles inventaram. Sempre há esse saudosismo exagerado, e é só conscientemente que podemos lutar contra isso e tentar conhecer as coisas novas que virão. Afinal, a vida é muito longa pra gente ficar preso às coisas passadas. Espero que nós, quando velhos, possamos dar chances às coisas novas, porque isso pode acrescentar a nossa alma. Um exemplo prático disso é que eu acho os desenhos infantis de hoje em dia uma merda, e talvez eles sejam, mas eu não posso ir contra o fato de que as crianças gostam dele, e acho que isso por si só é algo válido. O episódio continua e os garotos foram proibidos de ouvir as músicas do Twin Wave, e um cara coloca uma música do The Police, que é antiga, mas as crianças falam que aquilo soa como merda, enquanto a música do Twin Wave não é uma merda. Esse episódio é genial por causa disso, ele deixa bem claro como as percepções mudam de acordo com as pessoas. Isso faz com que eu respeite um pouco mais os gostos pessoais das outras pessoas, porque eu ouço as coisas que não gosto como merda, e outra pessoa pode ouvir as coisas que eu gosto como merda. E tá tudo bem, essa é a vida e que bom que existe conteúdo pra todo mundo no mundo. Agora é a hora que a gente dá uma virada no episódio, isso porque depois de ser proibido de ouvir música, o Stanley pega um MP3, ou sei lá o que é isso, e começa a ouvir a banda do mesmo jeito. Só que ele começa a ouvir aquilo com sons de peido dessa vez, uma experiência diferente da que ele teve anteriormente. Isso provavelmente se deu em decorrência do crescimento que ele tá tendo desde o começo do episódio. As coisas param de fazer sentido pra nós com o tempo. Por exemplo, eu gostava muito de Scooby-Doo quando eu era criança, mas hoje em dia eu acho o ritmo muito lento, e aquilo pra mim não é tão divertido quanto ler um livro de filosofia. Então eu tenho duas suposições pra isso. Ou eu refinei os meus gostos, ou simplesmente mudei de gostos. Às vezes, existem pessoas que preferem coisas mais complexas, enquanto outras preferem coisas mais simples. Conforme vamos crescendo, vamos deixando de gostar de coisas que outrora nós adorávamos, mas na minha opinião, este é um grande sinal de amadurecimento. A mudança de gostos, a necessidade de coisas mais complexas, de problemas mais difíceis para solucionar, isso faz com que nosso desenvolvimento pessoal nunca tenha um teto. Em decorrência do que aconteceu, o Stanley vai atrás de um médico para saber o porquê as coisas estão suando como merda. Nisso, o médico começa a falar que o Stan tá ficando velho e as coisas que ele gostava antigamente vão parecer ruins, e era para as coisas novas serem boas, mas algo deu errado e as coisas novas também são uma bosta. É uma doença chamada ser um caralho de um cínico.
E aqui está a coisa que me fez analisar esse episódio, justamente por essa fala do médico. O que é uma pessoa cínica, primeiramente? Eu vi muitos canais falando desse episódio, mas esses canais sempre puxavam o que tá acontecendo para uma espécie de depressão, e talvez até seja. Mas eu quero tentar analisar de outra forma para não ficar falando mais do mesmo. O cinismo era uma corrente filosófica da antiguidade, onde eu já fiz um vídeo sobre um dos maiores filósofos cínicos que já existiram. Mas ultimamente eu venho lendo um livro muito completo sobre o que eles foram de verdade, e lendo a história de muitos cínicos, eu pude entender que no episódio eles não estão falando do mesmo tipo de cinismo, mas mesmo assim eu vou tentar relacionar as duas coisas. Vejo que na verdade o que o Stan tá sentindo é a apatia. Isso significa insensibilidade, a ausência de sentidos. E talvez por isso as pessoas puxem toda essa discussão para depressão. Mas eu acho que essa depressão pode ter um teor muito mais puxado para pensamentos suicidas. E o Stanley não demonstra isso em nenhum momento desse episódio. O que ele sente aqui é justamente um enorme desprezo por todas as coisas, desde as velhas e as novas. E com o tempo ele passa até a ignorar as pessoas em vez de ouvir as falas delas. E começa a ouvir uns sons de puns, como se houvesse merda saindo da boca deles. Sim, South Park é bem escatológico. Na verdade, o Stan, talvez por ter enxergado e perceber a passagem de tempo em sua vida, tenha naturalmente começado a desprezar todas as coisas. E talvez por influência da guerra de gerações, ele tenha começado a achar as duas coisas um lixo, tanto o velho como o novo. Não fica claro exatamente o motivo do porquê ele começa a agir assim e a sentir isso, mas talvez tenha sido culpa da passagem de tempo, talvez perceber que todas as coisas são efêmeras com base na discussão sobre as músicas antigas serem melhores, tenha feito ele perceber que um dia ele vai ser um homem velho. Mas um exemplo de como usar a apatia de uma forma boa é nós vermos o que foi a filosofia cínica da antiguidade. E para resumir, ela nos diz que a felicidade é o bem maior e ela só é alcançada através da virtude. Para conseguir a virtude, você tem que abrir mão de várias coisas, mas principalmente dos seus vícios, que geram os males. E para abrir mão desses vícios, você precisa usar a sua apatia, ou mesmo para não se deixar afetar pela fortuna, você usa a apatia. A apatia cínica compreende que as coisas são efêmeras e por isso eles tendem a viver de maneira mais simples. Mas não só de empatia descarrilhada é feita o homem. Penso que a apatia é um estado de sabedoria, onde você despreza todas as coisas, não de forma que você julgue mal as coisas, como por exemplo ele ouvindo as músicas e ouvindo uma merda, mas de uma forma que você não se deixa afetar por acontecimentos e brigas alheias, porque você sabe que aquilo vai passar, então não pode tomar conta da sua mente. O episódio continua e o doutor diz que parece não haver cura, mas a gente sabe que existe cura sim, a filosofia. Essa é a cura para toda falta de virtude e toda a inação do homem. Todos os males são curados com filosofia. A busca pela sabedoria é a própria salvação dos homens. Se ensinássemos filosofia para as crianças desde cedo, com certeza o mundo seria um lugar melhor. Nós vemos também que o marido se força a gostar das coisas novas e até tenta abrir uma banda de um homem só, mas não dá muito certo não. Nesse momento do episódio, eu acho que eles tentaram mostrar o lado dos mais velhos que fingem gostar das coisas novas, só para não se sentirem velhos. Mas sinceramente, você não precisa fingir que não gosta, mas só entender que existem pessoas que gostam. Infelizmente, a apatia do Stan não foi bem direcionada, até porque ele é uma criança e naturalmente tendemos a levar as coisas pro lado negativo quando nos sentimos mal. E então ele começa a falar para todo mundo que tudo é uma bosta. Isso incomoda os amigos, que preferem ficar sem ele por estar sendo negativo demais. A negatividade é algo que afasta as pessoas ao seu redor. Os amigos dele até tentaram fazer outra coisa para ver se ele não achava ruim, mas isso não aconteceu. E talvez nessas horas, onde tudo parece estar ficando negativo, a apatia é direcionada de forma pejorativa, então você passa a ver tudo como uma bosta. Talvez aí seja a hora de procurar um médico, porque aí sim, essa negatividade, se continuar com o tempo, pode resultar em consequências muito severas. Essa negatividade cria um vício e pode criar diversos outros. Isso porque quando nos sentimos mal, vamos para as coisas que nos façam sentir bem no mesmo instante, como comidas, bebidas, videogame, e essas coisas podem nos viciar de forma material. O Stan então deixa de ser só apático e vira um pessimista. E isso aqui é outra corrente filosófica. E basicamente isso nos diz que na vida humana os males são maiores que o bem, e que não há como progredir estando nesse mundo terrível. Esse é resumidamente o pessimismo, coisa que uma mente saudável ignora. Existem sim coisas ruins, mas existem também as coisas boas. Ignorar um espectro inteiro é tolice. O bom do Stan é que aqui a gente ainda não vê ele totalmente pessimista, porque depois de ver os amigos na rua, depois de terem excluído ele diz que pode melhorar e mudar. Para de reclamar da vida. Você só diz, isso parece uma merda aí, isso é uma merda. Vocês não querem minha companhia? Cara, é só um filme, nós queremos nos divertir. Por favor, Kai, eu posso mudar, eu prometo. Deixa eu ir ao cinema com vocês. Daí eles vão pro cinema, mas o Stan continua reclamando que o filme é um lixo e todos os trailers são um lixo. Cara, você mudou. Eu não mudei, o mundo mudou, você não vê?
No final, nós vemos o pai do Stan se separando, ele ficando cada vez mais triste, e agora sim eu acredito que ele esteja prestes a ter uma depressão, porque além de toda a visão torta que ele tem do mundo, muitas coisas são muito difíceis para uma criança passar sozinha. Talvez seja uma tristeza temporária, talvez seja uma tristeza já enraizada. Em sua essência, acho que esse episódio é sobre crescer, porque crescer é difícil. Ser criança é basicamente se divertir e ser mimado, enquanto crescer tira isso da gente com as coisas tendo que ser mais complexas do que podem aparentar. E é por isso que precisamos de dedicação, de uma mente forte, treinar as crianças para que elas tenham uma mente igualmente forte e que se comuniquem consigo mesmas, para suportar os golpes da fortuna. E por isso, agora, para ajudar vocês, eu cito o David Wallace. A única verdade com V maiúsculo é que quem decide como vai tentar ver as coisas como são vocês mesmos. Essa, a meu ver, é a liberdade de uma educação autêntica, de aprender a ser bem ajustado, poder decidir conscientemente o que tem significado e o que não tem, poder decidir o que venerar. Quem venerar o dinheiro e os bens materiais, quem buscar neles o sentido da vida, nunca terá o suficiente, nunca terá a sensação de que tem o suficiente. É a verdade, quem venerar o próprio corpo, beleza e encanto sexual sempre vai se achar feio. E quando o tempo e a idade começarem a deixar marcas, morrerá 1 milhão de mortes antes de finalmente ser enterrado por alguém.ハムレット R